Os historiadores dizem que Martinho Lutero, o reformador, hoje é o dia de falar dele, ele queria tirar o livro de Tiago da Bíblia. Porque ele foi o cara que trouxe a revelação de volta para a igreja da salvação pela fé e não por obras. E quando ele lia Tiago dizendo, me mostra sua fé que eu te mostro minhas obras, ele não conseguia conciliar as declarações. Ele não via o quadro completo. Ele achava que aquilo era contraditório e dizia, não merece estar na Bíblia. Se dependesse dele, o livro de Tiago tinha saído da Bíblia. Eu nunca me preocupei em tirar o livro de Tiago da Bíblia, mas se eu pudesse tirar um, teria sido o livro de Jó. Porque quando eu li o livro de Jó, me dava um desespero. Eu dizia, Deus, por que esse livro está aqui? Não é bom para você. Não é bom para a sua imagem. O livro começa com Deus falando de Jó, jogando na cara do cão, dizendo para o diabo, viste meu servo Jó, não há ninguém justo e irrepreensível como ele. Deus está dizendo, é o cara, é o crente modelo. Aí o diabo diz assim, também, o Senhor abençoou o cara, as obras das suas mãos. O cercaste com a sebe, a palavra sebe significa muro. O que o diabo está dizendo? O cara, além de abençoado e feliz com a bênção, está rodeadinho por um muro de proteção. Ou seja, eu não posso tocá-lo. O diabo diz para Deus, me deixa tocar nele para ver se a festinha de fidelidade continua. Vai jogar o jogo do diabo, vai entrar nisso. Quando eu era criança, eu falava para alguns amigos, duvido que você faz, só para entrar na cabeça dele e ver ele fazer. Eu falei, só porque o diabo diz, duvido que o senhor faz, só vai fazer. E Deus disse, tá bom, eu estou tirando a proteção e estou deixando você tocar. Toca no que ele tem, mas não toca nele. E a Bíblia diz que Jó não pecou, mesmo com a perda de tudo que ele tinha. Num segundo momento, Deus joga na cara do diabo. E diz, está ali de pé, dando glória. As coisas que ele perdeu, está num patamar. Deixa eu tocar no corpo dele. O Senhor diz, toca no corpo, mas não tira a vida. Todas as permissões têm restrição. E o diabo toca no corpo. E ainda assim Jó não blasfema contra Deus. Eu dizia para Deus, tudo isso só para provar o ponto do que o Senhor já sabia. E o Jó pagando a conta, porque o Senhor e o diabo estão nesse joguinho. E o Senhor não está sendo um bom Deus. Entregasse o crente meia boca na mão do Satanás, não o seu exemplar da vitrine. Alguém aqui já tentou ensinar Deus a ser Deus? Eu várias vezes quis dar sermão nele. O Senhor não está sendo um bom Deus, o Senhor não está fazendo direito. Não é para isso que o Senhor ganha, só faltava falar isso. E o livro de Jó me dava dor de barriga. E eu fiz malabarismos exegéticos para tentar explicar que o que aconteceu é culpa de Jó, não de Deus, porque alguém tinha que proteger a imagem de Deus. Então em Jó 3,25, Jó afirma, aquilo que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Eu dizia, está aqui. Jó abriu a porta para o diabo pelo medo. E eu digo para as pessoas, isso é verdade. O medo é uma fé ao contrário. É a convicção de que algo ruim vai lhe acontecer. Eu dizia, o negócio tem nada a ver com Deus, é com o diabo. Foi ele que deu moral, deu espaço, deu lugar para Satanás. Um dia uma pessoa que eu respeito muito, e ela também, de forma recíproca, sempre demonstrou muito respeito, ela me procura. E ela vem com um jogo de palavras assim, muito suave, alimentando meu ego para eu não perceber de cara o confronto. Eu disse, Subirá, me ajuda a entender uma coisa, porque você é uma pessoa assim, estudiosa das escrituras, sábio. Eu vi uma mensagem sua sobre Jó, mas eu não consegui acompanhar seu nível de raciocínio. Se você tiver paciência e puder me ajudar. E eu, pois não. Eu vi você falando, baseado em Jó 3,25, que Jó deu lugar para o diabo. Eu falei, exatamente. Ela falou, só me ajuda a entender algo, porque assim, o seu raciocínio é muito rápido, eu não acompanhei. Ela diz no início do livro, Deus chama o cara de irrepreensível. E se Deus diz que o cara não tem do que ser repreendido, como é que você conseguiu botar defeito nele? Eu falei, então, Deus chamou mesmo de irrepreensível? Aí diz, segundo, você ensina as pessoas a não dar brecha. Mas o Jó vai lá e deu a brecha através do medo. Pela brecha o diabo já podia entrar porque ele autorizou. Mas em vez do diabo entrar pela brecha, ele fica esperando Deus dar autorização para usar a entrada da brecha que o Jó já deu. Eu disse, por que essa burocracia está misturando as responsabilidades de todo mundo? Eu falei, resumindo, você acabou com a minha doutrina. Eu falei, Luciano, o diabo só tocou porque Deus permitiu. E a verdade é que o diabo só toca em alguém com permissão, ou da própria pessoa, ou uma permissão soberana de Deus. E no livro de Jó, não é Jó dando a permissão. Só que para nós é desconfortável imaginar Deus entregando alguém de bandeja, em algum nível de exposição mesmo que não seja completo ao diabo. Mas mesmo se a gente tirasse o livro de Jó da Bíblia, não resolveria o problema. Por quê? Lucas capítulo 22, se você for rápido de endereço, abra comigo lá. Lucas 22, versos 31 e 32, tem a conversa de Jesus com o apóstolo Pedro, que é no mínimo, como diria o carioca, sinistra. Eu imagino os dois andando, caminhando juntos.
E Jesus dizendo que está no 31, Simão, Simão, por 7 vezes, Deus chama alguém pelo nome 2 vezes seguida, repetido. Todas as 7 vezes na Bíblia, que vem alguma crise que vai ser tratada. Eu acho que se Pedro tivesse essa revelação, só de ouvir isso já dava um frio na espinha. Acho que ele já pensaria, deu ruim. Jesus disse, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Gente, não é uma conversa comum. Então, Pedro, deixa eu te dar a letra. Satanás, o cão, o caborja, quer peneirar os 6. Quer passar a peneira, é ver o que fica e o que passa. O cão quer peneirar os 6 e ver o que é que sobra. Imagina a cara de perplexo, surpreso de Pedro, olhando para Jesus, dizendo, o Senhor não permitiria isso, não é verdade? Imagina Jesus numa pausa dramática, mantendo silêncio, sem responder nada. E o Pedro insistindo, Jesus, o Senhor não permitiria uma coisa dessa, permitiria. Imagina Jesus dando até uma subiadinha de responder. Mas o que é que Jesus disse para Pedro? Pedro, eu orei por você. Imagina já Pedro querendo dar um suspiro, graças a Deus não vai acontecer. E Jesus termina, para que a sua fé não desfaleça. Resumindo, permissão concedida, a peneira vai comer solta. Mas isso não significa que eu estou te abandonando, isso não significa que eu estou virando as costas para você, eu sou seu intercessor. E quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Sabe o que Jesus está dizendo? O fato de eu dar uma permissão divina para uma ação satânica contra você não significa que eu te abandonei. E nem que eu não possa tirar lucro dessa situação. Eu estou intercedendo para a sua fé não desfalecer. Mais do que isso, quando você se converter, porque esse processo não vai te destruir, vai te aperfeiçoar. Usa o seu crescimento para fortalecer os seus irmãos. Não dá para negar isso, gente. E se a gente tirasse esse texto da Bíblia também? Aí você vai ter que lidar com Apocalipse 2:10, carta ao anjo da igreja de Esmirna. O diabo está para lançar alguns de vós na prisão. O diabo, Deus diz que é o diabo. Ele não só diz, gente, uma casualidade aí vai rolar. Ele está dizendo, é o diabo. Mas ele não diz, usa a autoridade do crente, repreende em nome de Jesus. E há momentos que é assim que nós vamos lidar. Ele só diz, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. O que é ser fiel? Não é apenas comprometido. Fiel é de fato a atitude daquele que tem fé. O que ele está dizendo é, fica comprometido como um sinal de que você continua crendo. Não há razão para duvidar. Mesmo que por alguma razão que você não entenda, eu permita o diabo te arrastar para a prisão. Confia em mim. Deus não tem que ficar dando satisfação do que faz por que faz. E ele tem uma forma de agir que é invisível aos nossos olhos. Mas nós temos uma declaração de Jesus a Pedro no momento do lava-pés. Ele diz, Pedro, o que eu faço? Não entenderás agora, entenderás depois. Ou seja, ele está dizendo, você não precisa entender nesse momento. Nesse momento você precisa confiar. Mas a boa notícia é que em algum outro momento nós poderemos entender. Talvez ainda nessa vida, talvez no porvir. Eu gosto de uma frase, por isso que eu brinquei que hoje é o dia de citar Lutero. Também atribuído a Lutero, ele diz, não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Eu e você não precisamos conhecer os caminhos nem os processos. Nós sabemos os resultados onde ele vai nos levar. Adversidades que Deus permite não significa que ele deixou de estar comprometido, nos amando, preocupando com cada um de nós, cuidando de cada um de nós. Olha os amigos de Daniel, foram lançados na fornalha de fogo por fidelidade a Deus. Não me parece um bom prêmio ou recompensa. E um dia eu vi um pregador, o fogo não queimou nada. Eu pensei, não é bem assim. A Bíblia diz que o fogo não queimou um fio de cabelo, eles não tinham cheiro de fumaça, não mudou as roupas, mas o fogo queimou uma coisa. Por 3 vezes, a Bíblia enfatiza que os 3 foram lançados na fornalha amarrados. Mas o rei Nabucodonosor, surpreendido, olha e pergunta para aquela turma em volta que ganha para concordar com ele. Nós não lançamos 3 homens amarrados no fogo. A turma diz, é verdade, rei. E diz, eu vejo 4 homens soltos. O fogo queimou as cordas que os prendiam. Porque Deus tem o poder de usar as circunstâncias adversas para nos libertar das nossas próprias amarras, para nos fazer crescer, para nos aperfeiçoar e para garantir que não virou as costas num processo que pode ser doloroso. Ele manifesta sua presença. O 4º homem na fornalha é uma prova disso. E Jesus prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Faça chuva, faça sol, dia de eclipse. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E o que eu e você precisamos é confiar. Por quê? Romanos 8:28 diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Se tem alguém que pode acreditar na teoria da conspiração, é o crente. Tudo conspira em teu favor. Não só porque você ama a Deus, mas porque você foi chamado segundo o propósito divino. O propósito não é apenas